Boa noite a todos. Estão bem? Sejam muito bem-vindos. Tem alguém aqui que vem hoje pela primeira vez? Sejam muito bem-vindas. Que vocês gostem aí da Fraternidade, Amor e Caridade, que a palestra faça sentido para vocês. Se tiver alguma dúvida aí com relação ao funcionamento da casa, depois pode perguntar para algum de nós aqui trabalhadores, tá bom? E assim, antes de iniciar a nossa palestra, vamos fazer a nossa vibração, a nossa oração, o nosso silêncio interno. Então eu peço, com muita humildade, que vocês fechem seus olhos, porque é o momento de voltar agora para dentro, recolhendo tudo aquilo que foi, entregando aí para a espiritualidade, aquilo que não serve mais, aqueles pesos, aquelas coisas, emoções, sentimentos, pensamentos que não nos pertencem mais, Porque a partir do momento que a gente atravessa aqui o portão de entrada, a gente já passa ali pelo portal de luz, de fluidificação, de transmutação. Então, que a gente possa entregar tudo aquilo que não serve mais e, principalmente, aquilo que a gente veio buscar hoje na casa para a espiritualidade, para o plano maior. E nesse voltar para dentro de nós, que a gente possa fazer uma respiração mais aprofundada, prestando atenção em como está o nosso corpo, como é que estão os nossos pensamentos, relaxando o nosso corpo e nos sintonizando com a doce figura do Mestre Jesus. Que possamos mentalizar ele agora à nossa frente, com toda a sua vibração de luz, de amor, de acolhimento. Que possamos estar em seu colo agora e junto dele proferir a oração que ele nos ensinou, para que a gente possa dar início aqui à palestra da noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor, porque teu é o caminho, a verdade e a vida para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós temos aí o Tini, que é o nosso trabalhador aqui da casa. Para quem já vem aqui à casa, sabe que ele já faz várias palestras para a gente. Trouxe um tema muito importante, que é perseverança. Então, Tini, a palavra é com você agora. Boa noite, gente. Tá dando para ouvir legal? Tá. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui, conversando um pouquinho, fazendo reflexões. E para quem não me conhece, eu sou um trabalhador da casa e um colaborador, e às vezes quando temos oportunidade a gente vem para estar conversando um pouquinho sobre algum tema, algum assunto, E assim, como eu sempre comento antes de iniciar as palestras, o tema a princípio eu não tenho ele logo de antemão assim já previsto do que eu vou falar. E isso acaba sendo intuído, a gente acaba sendo direcionado para aquilo que a gente vai estar montando aí o tema e a conversação, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, e muitas vezes não sempre, o tema e tudo mais, primeiro eu tenho que passar por essa reflexão, por esses pensamentos e esse novo estudo, esse novo entendimento. Porque passamos todos por várias situações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nos faz, às vezes, de alguma forma, dar uma balançada e a gente desanimar, e a gente, de repente, se sentir fraco, se sentir impotente, incapaz, às vezes de resolver uma situação, às vezes várias perguntas na cabeça tentando entender o porquê que aquilo acontece, de que forma isso acontece e como é que vai ter uma solução,
Então, aí, esse tema da perseverança que a gente vai estar conversando hoje, eu montei ele de uma forma onde nós vamos trazer algumas coisas para fazermos reflexões em conjunto com coisas que eu encontrei na própria internet e que traz para a gente alguns entendimentos. Vamos colocar dessa forma. Vou pôr aqui no cantinho. Hoje o Andrews falou que eu posso me movimentar mais, então eu vou mudar de posição às vezes aqui, tá bom? Então tá lá o tema perseverança. E aí eu inicio a nossa conversação com esse provérbio chinês aqui, que diz assim: a persistência realiza o impossível. Então aqui temos uma imagem onde praticamente, se você for ver, a ideia seria assim: como é que de repente uma planta pode brotar e pode florescer de alguma forma numa região que teoricamente deveria ser impossível de acontecer isso, né? Por que isso? Porque a partir do momento que a gente tem esse pensamento de persistência, temos que levar em consideração que o objetivo é lapidar o nosso espírito, lapidar a minha evolução espiritual, o meu entendimento, que é o que a gente vai estar tentando fazer um pouquinho hoje. Outra coisa relacionada à perseverança e à persistência. O objetivo disso tem que ser criar em nós consciência de valores essenciais. Mas, Tini, o que pode ser assim considerado como valor essencial? Então aí eu fui dar uma pesquisada exatamente no significado da palavra para a gente poder entender um pouquinho. Então tá lá, o que seria essencial? Essencial são coisas fundamentais, indispensáveis ou inerentes à natureza de algo. Então, aqui tem uma complementação: algo vital, algo básico ou necessário. Então, coisas fundamentais e indispensáveis significa o quê? Não posso ficar sem ter isso. Eu não posso não ter isso. Entende? Então, quando se fala da perseverança, é uma coisa que tem que estar presente o tempo todo em nós. Por conta disso daqui, pela própria valorização. Então, como sempre, eu gosto de estar buscando um pouquinho origem e significado das palavras. Porque aí são as raízes, a essência começa por ali, para a gente ter entendimento. A palavra perseverar, ou perseverança, ela vem do latim perseverare, que é uma composição de um prefixo que é per, que significa totalmente, e severans, que seria algo sério, né? Da onde a gente vai dizer o seguinte, que o significado seria manter-se firme, persistente e de forma contínua. Ou seja, eu tenho que estar em movimento e, teoricamente, sempre para frente, sempre numa crescente, sempre numa coisa que me traga algo melhor, né? Dessa forma, se tem a ver o quê? O contrário seria com o não desistir. E aí, para que eu não desista de alguma coisa, eu vou ter que trabalhar o quê? Paciência, esperança, fé e acreditar. Vamos entender melhor? A perseverança é a ponte que liga você a seu sonho, às suas conquistas. Então a gente só vai conseguir objetivamente alcançar coisas que a gente pretende na vida, ou que a gente tem como meta ou como objetivo na vida, da mais simples à mais complexa. Se eu tiver paciência para trabalhar isso, esperança de que isso realmente vai acontecer,
Aí entra o lado espiritual que diz, você tem que ter fé, porque dependendo de tudo isso, você tem que acreditar que isso vai se concretizar e vai acontecer. Aí é a persistência e a continuidade. E manter-se firme mesmo que as coisas não estejam, a princípio, caminhando do jeito que você estava imaginando. E aí a gente vai tentar entender por que de repente eu faço isso e as coisas às vezes não vai do jeito que a gente está imaginando, né? Esforço, trabalho e determinação, que é isso que estamos conversando. Então, nada vai vir se eu estiver lá esperando, só rezando, sentadinho no sofá, esperando que as coisas aconteçam. Esforço, trabalho e determinação. Movimento. Vai se mexer. Vai correr atrás. Não adianta ficar esperando. Posso fazer as conexões espirituais? Sim, deve. Mas a conexão espiritual fala para você continuar, persistir. Não está falando vai deitar e fica quietinho no seu canto. Está falando vai se mexer. Não é assim? É isso que eles esperam da gente. E é isso que eles motivam para que a gente faça. Por isso, a persistência. Mesmo que me dá a sensação, ou que eu desanime de alguma coisa, para com isso. Vira a chavinha e vamos para frente. Porque aí tem a ver com o plantar e o colher. Como é que eu quero colher no futuro alguma coisa, se eu não vou me esforçar, não vou ter determinação e trabalhar alguma coisa, plantar alguma coisa, semear alguma coisa? Temos várias parábolas, vários momentos que no Evangelho são citados exatamente isso, né? Que muitas coisas têm que ser semeadas para que depois a gente consiga colher alguma coisa em relação àquilo. Certo? Tudo bem? Está aqui? Vamos em frente? Está muito cansativo? Se alguém estiver dormindo, um cutuca o amiguinho do lado, tá bom? Vamos lá. Mas tudo vai sempre começar com o nosso primeiro passo. Eu tenho que dar um início, eu tenho que dar movimento a isso tudo. E é verdade. E diz assim lá, numa das frases que tem na internet: grandes conquistas são feitas de pequenos passos dados com perseverança. Ou seja, eu tenho que me manter firme. Não importa se eu vou dar um passo muito grande ou um passo muito pequeno. Eu vou avançar. Eu estou indo em busca de alguma coisa. E é isso que é importante e é isso que a espiritualidade espera de nós. Que eu não fique parado, que eu me movimente. No Evangelho, quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre perseverança, ele cita, ele não tem um momento específico falando sobre isso, mas ele tem uma forma de colocar nas entrelinhas como é que se trabalha a perseverança. Então, quando você vai ver no capítulo 13, que fala de beneficência, menciona-se o quê? Que temos que trabalhar o amai-vos uns aos outros, virtude da caridade e do amor. Ou seja, esse trabalho de doação, esse trabalho de eu ter afinidade, não digo, mas a gente poder ter essa sensação e esse trabalho de caridade e doação em relação ao próximo e nos sentimentos. Então aí, eu vou pedir licença, e aí eu coloquei aqui, um capítulo de um livro que chama Jesus no Lar, que foi psicografado por Francisco Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, e lá tem uma das historinhas que, na verdade, é assim. Esse livrinho, não sei se eu já trouxe aqui numa outra oportunidade, mas vou relatar. São vários capítulos onde tem passagens onde Jesus estava em determinada casa fazendo a pregação e o evangelho, explicando, fazendo uma explanação sobre algum determinado tema. Para quê? Para passar o quê? Conhecimento, entendimento, direcionamento. Tá?
Então eu vou ler esse daqui para a gente poder ter essa reflexão relacionada a isso que está lá em cima. O santo desiludido, né? Então aí, numa desses lares humildes, né? O mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerato devoto, né, uma pessoa devota, retirou-se em definitivo para uma gruta isolada. Então ele se isolou, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com um intransitável respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Então as pessoas iam em busca desse homem que foi lá se retirar, e eles queriam saber o parecer dele. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração, sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia a apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava-lhe da seguinte forma: é um erro. Apague a sede de lucro que lhe serve nas veias. Isso é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Numa outra vez, apareceu-lhe um outro jovem que rogava opinião sobre um casamento. E aí ele disse a seguinte frase para o jovem: é disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, ele exclamou da seguinte forma: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoas de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projetos e tudo mais, ele exclamou da seguinte forma: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregradamento. Fuja à desordem, venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista de imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partir-lhes os ósseos na sonolenta e absoluta paralisia da alma. O tempo foi passando. E este homem, né, que todos o seguiam, acabou... Deixa eu ver onde é que está o trecho aqui. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, porque aí ele é a morte do corpo físico, isso mesmo. O tempo, todavia, em que tudo transforma, trouxe esta pessoa adoradora, né, a morte do corpo físico, ou seja, ele desencarnou. Aí quando ele chegou do outro lado, qual é a expectativa dele? Né? E todas as pessoas que também o conheciam.
Então, todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu. E ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com o inexorável assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto, desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperável aflição, dos motivos que lhe havia sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal lugar. Sendo esclarecido que não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem, da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduziria alguém ao infortúnio tão grande. E Cristo finaliza da seguinte forma: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassível Senhor. Ou seja, ele poderia ter tido, como ele tentou no plano espiritual, a conexão com a espiritualidade, ajudar ao próximo de várias formas. E o que ele plantou? A princípio ele achou que aquilo fosse a coisa mais coerente e mais sensata a se fazer. Mas aí descobriu-se que não é isso. Por quê? Porque a gente tem que continuar amando os outros, mas incentivando todo esse trabalho da caridade, da bondade, dos pensamentos positivos, né? Como diz ali, uma fé que é onde você não tem propósito e você não coloca em prática, não funciona, não vai servir para nada. Então, carregar sempre com consciência as nossas cruzes. Todos nós vamos ter os nossos desafios, as nossas dificuldades. Algumas já trazemos, mesmo não sabendo. Outras vamos adquirir aqui. Diante do quê? Do meu comportamento, da minha atitude, do meu entendimento sobre várias coisas, né? Mas aí eu tendo consciência, a gente vai entendendo que eu tenho que passar por isso, que isso faz parte do meu crescimento, que eu tenho que perseverar sobre isso daqui, né? Ter força para carregar isso. Por quê? Porque muitas vezes o que vai prevalecer? As queixas e as reclamações sobre aquilo, né? Tá pesado demais, né? É porque está faltando entendimento, e principalmente entendimento moral. Eu não estou entendendo que aquilo é para o meu bem. Eu estou achando que aquilo é uma punição. Eu estou sendo punido por alguma coisa que eu fiz de errado. Não. Você está recebendo aquilo que lhe é de direito. É diferente, não é? Não é punição. É que você precisa passar por aquilo para você aprender. Essa dificuldade que eu tenho que passar é isso mesmo? É. Para você poder entender o quanto você é forte e o quanto você consegue passar por isso e muito mais. Só que se você não tiver dificuldade, como é que você vai saber? Né? Então, não se queixe e as reclamações. Por quê? Aqui tem uma historinha. Eu trouxe isso uma outra vez. Você está carregando a sua cruz e aí você fala assim, Deus, é muito pesada. Posso cortar um pouquinho para diminuir o peso? Aí, o Pai e a espiritualidade não vai te negar o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Se você achar que isso está pesado demais e você quer largar ou você quer diminuir o peso, diminua. Só que depois quem vai ficar com o problema
Porque na hora que você tem que passar por um desafio maior, está aqui, ó. Vamos usar isso como uma ponte para atravessar. Aí o seu tamanho que você cortou, não dá para passar. Opção sua, não foi? Aí você vai colher ou vai passar por uma outra situação. Você vai ter que resolver essa questão de outro jeito. Vamos pensar, né? Seguindo o que eu estava pesquisando, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, vai mencionar alguma coisa relacionada à perseverança da seguinte forma: recompensas que receberás pela sua perseverança e pela abnegação. E aí, eu vou ler um outro trechinho aqui. Pode ser? Está muito cansativo? Vamos ver o outro aqui, ó. É o capítulo 12, que diz os descobridores do homem. Então está lá, mais uma vez, Jesus reunido entre as pessoas, e aí ele começa a relatar uma seguinte situação. Ele fala assim: apareceu na velha cidade um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos seus contemporâneos, por fim, lhe rendiam especial louvor. Parecido com aquela outra história. Tão rasgado eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. Ou seja, a espiritualidade ficou percebendo e estava acompanhando isso. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria que fosse procurá-lo na selva da carne, a fim de verificar-lhe com exatidão se estava realmente preparado, né, para a sublime interventura. Ou seja, se de repente ele ia realmente, depois de desencarnar, subir aos céus, né? Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados: a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. E aí cada um foi visitar esta pessoa. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir, de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensagem uma operária celeste e venceu-a, reverenciando-se cada vez mais firme nas virtudes que lhe se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe nesta mesma lauta recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o prevente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Então passou bem por essa, né? Vitorioso na segunda prova, veio a terceira, o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos os rodeavam, por intermédio de instrução e do trabalho bem orientado, representando em troca a obediência e admiração do povo entre o qual nascera. Até aí, está indo bem, né?
triunfantemente feliz, e o crente foi visitado, enfim, pela cólera. Lembremos que a cólera aqui, nesse caso, o significado tem a ver com as emoções, né? A irritação, a raiva, sentimentos, tá bom? Porque existe cólera que a gente conhece como doença que existe, né? Que dá na parte intestinal, por vírus, por infecção de alimentos e água e tudo mais, tá certo? De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível, a cólera, valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com maneira de desconsideração em assunto privado que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indissolúvel dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo famílias e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificado ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, que é aqui, né, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Ou seja, para eu poder evoluir, ainda tinha que aprender muito aqui, né? Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras, a maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir em sementeiras do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder e lhe experimenta a competência para educar e salvar os companheiros de jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Essa era a mensagem que Jesus deixou nesse dia desta forma. Então, assim, o que a gente tira de reflexão desta passagem? Que muitos desafios vão surgir no dia a dia. E aí a gente tem que se manter firme e perseverante no quê? No bem, fazendo bem ao próximo. Abnegação no sentido de não se iludir achando que aquilo é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Só que o que pega mesmo na gente é a história da autoconfiança, do amor próprio, né? A gente se cobra demais e a gente acha que a gente é incapaz, a gente se torna impotente diante daquele desafio, daquela dificuldade. A gente não acredita no poder que a gente tem. Aí é a fraqueza maior. Porque as outras coisas parece que você consegue lidar com mais facilidade, né? Mas quando diz alguma coisa com você próprio, com o seu eu próprio, a coisa é mais embaixo, a coisa é mais pesada, né? Mas se a gente acredita que todos nós temos esse espírito do qual Jesus sempre nos ensina e o tempo todo nos lembra disso,
é o que é importante, é o que tem que prevalecer. Somos filhos de Deus, somos espíritos em caminho, caminhando à luz, à evolução, a serem melhores amanhã mais do que hoje. Esse é o trilhar, essa é a perseverança. Diante disso é o que a gente tem que seguir em frente. Tudo bem? Achei. Aí tinha mais uma aqui. A lição do essencial. Discorrida os discípulos entre si, quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos, em dissociação, acrescentou o seguinte aos discípulos: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme ao perdê-la em triste fantasma de lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada do fanatismo artifícios, exterminando o tempo e a vida através das inquietações desnecessárias. Continua assim. E com quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se com alguns instantes e depois ele retomou dizendo da seguinte forma, contando uma história. Jesus, o jeito dele, como ele não tinha projetor na época, não tinha energia, não dava para fazer data show, essas coisas todas, ele tinha que só conversar mesmo, né? Mas ele tinha o dom da palavra, né? Então aí ele foi relatar uma história para poder passar de novo um ensinamento. Ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se na cidade dos Césares, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, ou seja, ela ia fazer uma viagem de navio, fizeram-se acompanhar-se de 2 escravos carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares, camafeus, braceletes, redes de ouro, adornos com pedrarias, um monte de coisa. Revelaram-lhe os efeitos raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito, uma reverência, né, ao vê-la passar. Tão elevado era a expressão do tesouro que trazia a bordo. Tão logo se fez o barco ao alto mar, a distinta senhora converteu-se ao centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objeto de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A execução prosseguia tranquila, quando, em certa manhã ensolarada, apareceu um imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas invadem o barco. Vai afundar. O barco furou. Longas horas de luta surgem com a expectativa da tentativa de resolver o problema. Entretanto, o abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. Então não tinha bote para todo mundo, mas alguém tinha que sair dali aquele barco não tinha mais o que fazer. A ilustre Patrícia é chamada às pressas. O comandante calcula a chegada ao porto próximo de 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e um pequeno pacote em que os companheiros julgavam
que ela estava trazendo o quê? Joias valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguravam junto a ela, exclamou: meu filho é o que eu possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou e reduzia a comunidade dos náufragos durante as horas aflitas que se separavam da terra firme. Foi assim que sobreviveram. E aí o mestre finaliza dizendo o seguinte: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam às terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Lembra do essencial lá no comecinho? Procuremos, pois, o reino de Deus e a justiça, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física e todas as alegrias nos serão acrescentadas. E ele finaliza dessa forma. Então aqui tem mais um ensinamento, né? Ou seja, o mestre delicadamente punha a gente na devida posição, né? E aí ele falava da seguinte forma: quando a gente acha que de repente a pessoa... O que define a espiritualidade em si, a evolução nossa espiritual em si? É exatamente esses detalhes. No momento onde eu mais preciso, num desafio muito grande, o que eu valorizo? O que eu considero como importante? Né? Veja que no caso dessa história, ela nem se preocupou com nada que ela tinha de riqueza, né? Apesar de viver na riqueza o tempo todo, ela se preocupou no bem-estar dela, do filho e de quem mais estivesse junto. Era a única coisa que ela estava preocupada, ela não se preocupou com mais nada, né? Muito interessante, né? Muito bem. Então, dando continuidade aqui, a gente vai continuar com a seguinte linha de raciocínio: que o poder da perseverança sempre vai prevalecer e a gente vai ter que fazer isso juntos. A gente nunca está sozinho. Por isso que a gente vive em sociedade. Se fosse para fazer uma evolução totalmente só, independente, cada um ia para um canto do mundo e ninguém se via. Mas não é assim que acontece, né? A gente precisa das diferenças. A gente precisa um do outro para poder caminhar e seguir em frente. Por quê? Tem uma outra historinha aí, mas eu não vou contar, não vou ler. Mas vou dar um spoiler, que diz a seguinte explicação, né? Cada um de nós tem uma qualidade própria. Cada um de nós tem a sua facilidade de aprendizado numa área, num outro, e cada um tem as suas habilidades individuais. E é isso que faz a diferença, porque ninguém é completo. Um depende do outro. Às vezes, quando você tem uma equipe, a equipe funciona muito bem se cada um é muito bom em alguma coisa, mas ele não é bom em tudo. Dá para entender isso? Quando a gente pega um time de futebol, por exemplo, e você vai falar assim, esse time é invencível. É por quê? Porque cada um que joga na sua posição é muito bom na sua posição. Põe quem joga no meio de campo para ficar de zagueiro. Põe o zagueiro para ficar no meio de campo. Não vai dar certo.
Por quê? Porque cada um tem a sua habilidade, mas tem os seus desafios. E cada um tem que respeitar o desafio do outro e a habilidade do outro. Dá para entender? E ao mesmo tempo a gente tem que incentivar que cada um continue a evoluir. Não basta eu ter só isso de qualidade. Eu posso me melhorar? Sim, então vamos nos melhorar. Então quanto mais você pensa nesse lado evolutivo, mais a coisa caminha junto. Isso é perseverança. Lembre-se, se você desistir, ninguém irá tentar por você. Então, é uma decisão própria, né? Você quer parar? Para. Mas ninguém vai carregar a sua cruz nem a sua malinha. Tá bom? Esquece sofrimentos e queixas. Prossegue fazendo o melhor que possa. Não desanimes. A perseverança no bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verás. Ao mesmo tempo que Chico Xavier e Emmanuel nos passam toda uma informação de orientação, olha, faz assim, ó, esquece sofrimentos e queixas, não reclama. Prossegue fazendo sempre o que você pode fazer de melhor. Isso mesmo, não vai desanimar. Mesmo com todas as dificuldades, segue em frente. Tá certo? A perseverança no bem aos outros paga dividendos, ou seja, você vai ganhar muito com isso, você e todo mundo. Age e verás, ou seja, se movimenta, se mexa. Não fala assim, espere e verás. Não está mandando você esperar nada, está mandando você fazer. E aí, se eu faço, muitas vezes eu faço, e a gente está no dia a dia fazendo o tempo todo. E aí acontece isso daqui, ó. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Ai, não está valendo eu ser bonzinho. Eu só estou tomando na cabeça. Não. É porque você tem que continuar praticando e exercitando o bem. É um trabalho de paciência. Porque é isso aqui, ó. Chico Xavier ensinava que cada vez que alguém nos insulta, é a limitação dele que se revela, não o valor que carregamos. Então não é meu. Se de repente a pessoa não está entendendo, coitada da pessoa. Vamos ter paciência com o amigo, com a amiga, com o cristão, né? Porque ele também vai chegar no momento que ele vai entender que aquilo que ele está fazendo também não é legal. Mas ele vai descobrir isso, né? A gente vai tentar ajudar, na medida do possível. Mas isso não é meu. Tá certo? Mas eu tenho que entender que essa ingratidão, esse insulto que eu estou recebendo, na verdade, é para me fortalecer no bem, trabalhando bem, continuando a pensar firme que eu estou no caminho certo. Não que eu estou fazendo errado. E a gente pensa o contrário logo de cara, né? O que eu estou fazendo de errado, que não está dando certo? Né? Perdoe cada pessoa que tirou vantagem da sua bondade e confundiu isso com fraqueza. Não é o que a sociedade às vezes passa para nós? Que aquela pessoa que é boa é fraca? Ela não tira vantagem do próximo? Ela podia ter ganho muito mais com aquilo, iludindo a pessoa, enganando a pessoa, e no fim aconteceu o contrário. Você foi lá e você foi tão honesto que você ainda ajudou aquela pessoa e você acabou, a princípio, às vezes nem ganhando nada financeiramente com aquilo. Muito bem. Você está plantando para colher lá na frente. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Se o problema existe, persiste e você continua com ele envolvendo e estando com você, é porque você ainda tem que continuar trabalhando a paciência. Nossa, Tine, mas anos assim? Aqui está falando quanto tempo? Tem algum lugar falando quanto tempo? 15 dias, um mês, uma semana? Não está falando quanto tempo.
está falando quanto precisa ser. O mais difícil é ajudar em silêncio. Amar sem criticar. Aí a gente já vai vendo que a gente já não faz isso, né? E eu não consigo, às vezes. Tem hora que eu tento, mas não consigo, não. Por isso que eu falo que às vezes a gente monta a palestra e é para si próprio, tá? Dar sem pedir, ou seja, você faz as coisas, mas você não quer nada em troca. E às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu fiz aquilo tudo, a pessoa nem para falar um obrigado. Ué, você está esperando obrigado? Você está fazendo as coisas para esperar alguma coisa em troca? Até um obrigado. Se a pessoa quiser falar obrigado, muito que bem. Se ela não quiser falar, qual é o problema da pessoa? Você fez a sua parte. Entender sem reclamar. Tá aí outra coisa fácil de se fazer no dia a dia, né? Primeiro, quando você entende, você já não aceita que o outro está querendo fazer a colocação dele. Não, isso não, mas já está reclamando. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se a paciência. Então, o que é trabalhar a paciência? É tudo isso daqui, ó, que Chico Xavier falou. Ó. Ajudar em silêncio, é ter paciência e trabalhar isso. Amar sem criticar. Tá dando para entender o que a gente tem que trabalhar de paciência? Não é bufar e falar assim, dai-me paciência. A paciência é essa aqui. Então respira fundo, não reclama e toca para frente, né? A resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, perseverança e confiança. Então é isso aqui que a gente tem que acreditar. A história da fé envolve isso. A história de eu continuar tendo confiança no que eu estou fazendo, no que está certo, é isso. Então na hora que a gente balança, que a gente tem dúvida, se eu estou seguindo, eu estou trilhando a coisa certa, espera um pouquinho. As respostas vão vir. Tenha o quê? A famosa paciência. Às vezes as respostas não vão vir no meu tempo que eu quero, na minha ansiedade. Vai vir na ansiedade e no tempo que tiver que acontecer. Tempo da espiritualidade, que é bem diferente do nosso tempo. Para eles independe o tempo cronológico. Ele vai te dar uma resposta a partir do momento que você estiver preparado para entender e para saber trabalhar com aquela resposta. Eu brinco às vezes que é assim, tem gente que imagina e que às vezes tem o sonho de ter uma Ferrari, um carro super potente. Tá bom, de repente isso se realiza e você tem um carro, uma Ferrari. Você tem um problema ou tem uma solução na tua mão? Você vai conseguir custear essa Ferrari? Você vai saber dirigir essa Ferrari? E eu não saberia. E aí eu vou dirigir essa Ferrari aonde? Em São Paulo? E aí vai ser bem tranquilo eu dirigir essa Ferrari em São Paulo. Ninguém nem vai perceber que eu estou passando lá em São Paulo, não é verdade? Dá para entender? Às vezes aquilo que a gente acha que deveria ser o que iria me trazer felicidade e solução, às vezes ela não acontece, a espiritualidade não permite, porque aquilo vai me trazer um problema maior, que é o que está escrito aqui. Ó. Eu tive muitas portas fechadas em minha vida, mas o tempo me mostrou que elas só estavam me protegendo dos lugares em que eu nunca deveria entrar. Muitas vezes não acontece para o seu bem, não é para te castigar. E a gente às vezes não enxerga isso. É para o meu próprio bem que isso não está acontecendo, gente. Se aquilo não se fortaleceu e não se concretizou, é porque ainda não é momento daquilo acontecer. Porque aquilo tem que acontecer no momento onde vai me trazer prosperidade, tranquilidade, evolução em vários sentidos. Pode ser no plano físico, mas também tem que estar conectado com toda essa energia e esse pensamento do bem. Dá para entender isso?
E aí, lá vem Chico de novo. Chico era aquele ser assim, bem tranquilo, bondoso, né? Mas as palavras dele pegavam pesado, né? Olha isso aqui. Quando você não possui o que deseja, você pode valorizar aquilo que tem. Às vezes a gente está sempre querendo mais, né? Mas eu não valorizo o que eu tenho, né? Eu não dou valor naquilo que eu tenho. Eu não agradeço aquilo que eu tenho. Agradece o que você tem. Tem pessoas, e não é verdade que tem pessoas inferiores a nós, que não têm metade do que a gente tem? Por que eu vou achar ruim e vou falar que eu tenho pouco? Né? Posso ter mais? Claro que sim. Ninguém está falando que isso é errado, que isso é pecado, ou que isso vai me punir, ou que isso vai estar totalmente errado com a espiritualidade. Não é isso. Está dando para entender que tem que trabalhar uma coisa conectada à outra. Tem que trabalhar dentro da mesma sintonia, da mesma vibração. Tá certo? E muitas vezes, se você começa a valorizar muito mais o que você tem, você vai conseguir mais coisas. Vão surgir mais coisas que você vai conquistar. Achei legal isso aqui, trouxe também Emanuel e Chico. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. O que significa isso? Se desejamos saúde, porque eu oro e peço saúde, né? O que mais a gente pede, não é? Ainda mais quando a gente vai falar para os outros, nossa, o que eu mais quero é saúde, que aí eu consigo batalhar, consigo trabalhar, consigo tudo. Sem saúde, a coisa é complicada, não é? É. Mas é necessário lutar pela harmonia do corpo. O que você está fazendo por você para você manter sua saúde? Você está se cuidando? Ou você está só rezando, achando que você vai ficar bem? Tem que se cuidar. O que você está fazendo com tudo isso? Com a sua parte psicológica, sua parte emocional? Você está trabalhando tudo isso? Ou você não está trabalhando nada disso? Como é que a gente vai ter saúde? Só rezando? Só pedindo para o plano superior, oh, vem aqui, me ajuda. Pedindo um passe? O passe vai ajudar, mas não vai resolver. Se esperamos colheita farta, é indispensável... A palavra, hein? Não sou eu que estou aqui, estou só traduzindo lá. É indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança, mas tem que ter carinho. Tem que ter amor, tem que ter o bem presente. Não é querer destruir o vizinho porque o vizinho está incomodando, não é isso. Eu tenho que desejar o bem ao vizinho. Ah, mesmo ele sendo uma pessoa chata, é o processo evolutivo dele, né? Eu tenho que respeitar isso, né? Então eu tenho que colocar ele nos meus pensamentos e nas minhas orações para ele ficar cada vez melhor e cada vez bem. Aí uma hora ele muda. Chega uma hora, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por uma experiência dessa. Tem pessoas que assim, minha formação eu sou dentista. Então a gente trabalha com o público. E às vezes a primeira coisa que acontece com uma pessoa que você não conhece, que vem pela primeira vez, a pessoa vem na consulta e fala assim, ó, tudo bem, eu já vou chegando e já vou falando para o senhor assim, eu sou muito chata, hein? Foi a primeira coisa que a pessoa falou para mim, antes de sentar na cadeira. Eu falei, é. E olha, eu vou falar para o senhor, se eu não gostar do serviço, eu vou brigar com o senhor. Eu falei assim, bom, então não vai ter problema. Ela falou, como assim? Eu falei, eu não quero brigar com você. Por que eu vou querer brigar com a pessoa? Porque a pessoa falou que ela é chata? Ué, eu vou respeitar a chatice da pessoa e vamos embora. Qual o problema? Depois que você faz o atendimento, confesso a vocês que quando termina o atendimento e o tratamento, a pessoa não brigou comigo, ela até gostou e até me indicou para mais pessoas. Ué, então não fui tão chato assim também, né? Passei no teste, né? Espero que a pessoa também entenda que ela tem que mudar o jeito de pensar, o jeito de agir, né? Mas às vezes é do ser humano, né? É da evolução das pessoas, né? Onde é que eu parei?
a ver com o carinho. É isso mesmo. Acho que eu fui até o final. Então é assim, a gente tem que plantar, ter perseverança, persistir em tudo isso, e eles têm o tempo todo enfatizando para nós, e a gente na casa, trabalhando na casa com a espiritualidade, também recebe a mesma orientação. O caminho é árduo, o caminho é difícil, mas não desanima que a gente está junto. Por isso que a gente tem que trabalhar em equipe, em grupo, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Tá certo? Ah, sim, esqueci aqui dessa última. Olha lá. Perseverar. Também foi passado a mensagem por Emmanuel. Todas as vitórias da criatura são frutos substanciosos da perseverança. Perseverando na edificação do progresso, mentes e corações, sem cessar, renovam o itinerário da própria vida. Aí ele dá um exemplo. O estudante incipiente, aquele que está lá no comecinho, chega a ser o erudito professor. Ou seja, você vai conseguir conquistar coisas melhores. O curioso, bisonho, transforma-se no artífice genial. Ou seja, vai aflorar tudo que tem que aflorar seu de conhecimento, de evolução, em todos os sentidos, até intelectual. A alma inexperiente atinge a angelitude, ou seja, eu também vou evoluir no meu lado espiritual. Sim. Sem firmeza e tenacidade, a teoria do projeto jamais deixará o sonho do vir a ser. Então, só vai sair do que é sonho e abstrato para se tornar uma coisa concreta se tiver firmeza, tenacidade. Ou seja, vamos nos manter firmes e continuar batalhando. É isso aí. Por esse motivo, compete-nos recordar a necessidade imperiosa da perseverança, desde os mínimos cometimentos até as realizações mais expressivas do bem, para atingirmos o êxito duradouro. Ou seja, você só vai conseguir aquilo lá na frente se você continuar trabalhando e ser perseverante. Certo? Acho que agora acabou. Tem mais um. Mas é a última mensagem. É a mensagem que eu deixo do Chico. Que ele fala assim. Chico sempre dizia que, quando chegarmos lá no plano espiritual, ninguém irá nos perguntar qual era a nossa religião, mas sim qual bem fizemos no mundo. Vamos parar para pensar? Porque não depende qual é a religião da pessoa. O que tem importância é se você está trabalhando nessas vibrações que a gente está conversando aqui. Qual é a perseverança? No que você está se mantendo firme? Você pode ter a fé que você quiser. Você está fazendo bem ao próximo? Então você está aplicando tudo isso daí que a gente está conversando aqui. Se não está, muda. Né? Porque depois lá na frente é isso que vai acontecer. Tá certo? Gratidão mais uma vez pela paciência. Tá bom, gente? Espero numa próxima vez a gente estar conversando mais um pouquinho, fazendo um pouquinho de reflexão. Espero não ter sido tão cansativo, né? E que a gente tenha entendido um pouquinho mais dessa história da perseverança. Tá bom? Um beijo no coração de todos.